Opa, galera Peralta do Assombro. Hoje vamos falar sobre lugares nenhum tanto agradável, lugares assombrados pelo mundo que eu gostei e quis apresentar a vocês. O primeiro aqui é o Banff Springs, no Canadá. Nesse hotel aí, todo bonitão, chique, o mensageiro, o recepcionista, acabou morrendo de uma forma meio acidentável, né? Posso dizer assim. Mas mesmo assim, recebe os hóspedes e os acompanha a seus aposentos. E de repente desaparece. Mas não é só isso. Além desse espírito do cara, do recepcionista que recebe os hóspedes e leva eles até os aposentos, segundo a lenda, há outros espíritos que morreram no hotel, porque o hotel tem uma grande história de pessoas que morreram lá. Esse é o primeiro lugar. Agora a gente vai falar de uma coisa aqui que os fãs de Stranger Things vão saber: o Hellfire Club na Irlanda, um pavilhão que foi utilizado para rituais de seitas e até sacrifícios dessas seitas, né? Depois disso, houve um incêndio e o lugar ficou isolado. Então dizem que esse lugar aqui, ele tem espíritos que foram sacrificados lá. Esse lugar é um pavilhão, né, que as seitas usavam para sacrificar pessoas. Agora a gente vai falar o quê? É, da penitenciária mais assombrada. Nessa penitenciária, lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, os presos viviam completamente sozinhos, gerando grandes problemas mentais. Muitos presos morreram de problemas mentais e eram doentes mentais. Ela foi fechada em 71, segue aberta para visitação por conta desse clima aí, dessas mortes que ocorreram com pessoas que tinham problema mental, né? Esse lugar ficou assombrado. Dizem que a som... Uou, calma aí, eita. Dizem que há sombras no corredor. Por... Dizem que há sombras no corredor. Portas fecham sozinhas. Além de que há figuras sombrias andando pela penitenciária. Só pra vocês entenderem um pouco desse clima horrível que é lá. Agora a gente vai para umas histórias mais tristes, que além de serem assombrados, os lugares são lugares com histórias tristes. Agora a gente vai pro Castelo Mushhan, na Áustria. Nessa fortaleza aconteceram julgamentos de bruxa. Mais de 100 pessoas inocentes foram assassinadas e acusadas de bruxaria, por conta disso foram assassinadas. Por essa razão, acredita-se que o castelo é assombrado por essas almas que se negaram a ir por morrer de forma acidental, porque morreram mais de 100 pessoas sendo assassinadas por conta de julgamentos de bruxaria. Vocês imaginam quantas almas não ficaram aí? Agora a gente vai para um dos lugares mais conhecidos aqui dessa lista. Tem outros, mas a gente vai para um lugar muito conhecido. Chernobyl, na Ucrânia. Por conta do acidente nuclear, nesse lugar houveram várias mortes, né? E por isso, e pelo ambiente bizarro, dizem que os espíritos de quem morreu nesse acidente, lá na Ucrânia, continuam lá, continuam habitando esse lugar por conta de morrer de uma forma acidental, assim, do nada, e por conta de ser um acidente realmente acontecido pelas coisas que aconteceram lá. Então os espíritos continuam lá. A gente vai falar sobre outro lugar muito bizarro e muito medonho, assim, bem triste. É o campo, né, vocês sabem, de Auschwitz, na Alemanha. Nesse campo, né, várias vidas inocentes foram tiradas, né, pelos, né, nazis. Por isso dizem que os espíritos revoltosos dessas pessoas que as vidas foram tiradas, permanecem no local para atormentar e pedir socorro a quem vai nesse campo. E é bizarro essa história, cara, de como as pessoas morreram nessa violência. Imagina o desespero de uma pessoa que morreu nessa. A alma realmente tem um motivo de ficar lá, por conta desse desespero. Agora a gente vai sair um pouco dessas histórias tristes e para uma história bem violenta, mas que muita gente conhece. O Castelo de Bran, na Romênia. O grande castelo do Drácula da vida real, Bran, ficou conhecido... Bran, o imperador Bran, ficou conhecido como vampiro, por ser tão violento a ponto de beber o sangue dos inimigos. Por isso dizem que o espírito maligno de Bran habita o lugar e perturba quem o visita. Agora a gente vai falar de um lugar bizarro desde já. Bachelor's Grove, nos Estados Unidos, em Chicago. Nesse cemitério, Al Capone se livrou de muitos corpos. Sendo assim, os espíritos das vítimas inocentes habitam o lugar. Não só ele, mas muitas outras pessoas enterraram corpos ali. E tem até imagens de como é esse lugar. E parece ser horrível, né? Tinha que ter um cemitério, senão não ia ser a lista de um lugar assombrado. Agora a gente vai falar desse lugar aqui que parece até bonito, mas a gente vai ter uma história de uma família por trás. A mansão Winchester, nos Estados Unidos. A família Winchester matou muitas pessoas indiretamente com suas armas. A herdeira da fortuna da família era aterrorizada
por espíritos que morreram por conta das armas, né? Por isso construiu incessantemente, fazendo da casa um labirinto. A moça construiu tudo, pois pensou que assim se livraria dos espíritos, que até hoje, segundo as lendas, atormentam a mansão. Alcatraz, Estados Unidos, São Francisco. Devido à localização isolada, bandidos sem dó, bandidos cruéis, o ambiente sombrio e mortos que houve lá, Alcatraz é considerado um lugar assombrado pelas almas de quem tentou fugir ou morreu ou de quem morreu no local. Então é considerado um lugar bem assombrado. Todo mundo conhece, né? Alcatraz, vários filmes e tal. Agora a gente vai falar de Amityville, nos Estados Unidos, uma casa em Nova York. Nessa casa, um homem de 23 anos assassinou seus pais e irmãos a tiros. Por isso, o espírito dessas pessoas que morreram cruelmente permaneceram na casa, atormentando outros moradores. E agora, como a casa está só disponível para visita, os visitantes. Um lugar muito conhecido é Salem, dessa pequena vila, hoje, né, uma cidade. Muitas mulheres inocentes foram jogadas ao fogo acusadas de bruxaria. Então, os espíritos dessas atormentariam os descendentes daqueles que as queimaram. Esses espíritos até hoje assombram a cidade. Além fica nos Estados Unidos, em Massachusetts. E agora a gente vai falar de um aqui no Brasil, aqui em São Paulo, o edifício Joelma. Neste prédio, a tragédia no local acabou deixando inúmeros mortos, e por conta da morte trágica e violenta num incêndio, né, inclusive tem a foto, esses espíritos ficaram aprisionados, agonizando no lugar e pedindo socorro a quem ia lá. Agora vamos falar de um navio, o RMS Queen Mary, atracado na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele foi usado como um navio de luxo nos anos 30, mas na época da Segunda Guerra, ele acabou sendo usado para levar os soldados até o lugar. Muitos soldados, o navio selou o destino de muitos soldados. Por isso, os espíritos soldados permaneceram presos no navio. E olha isso aí, ó. Ele é atracado. Imagina, ele levou muitos soldados pra morte, né? Os soldados que iam guerrear morreram e por isso os espíritos soldados ficaram meio que presos ao navio. E agora, vamos falar de Body na Califórnia, Estados Unidos. Nessa cidade fantasma, com cara de Velho Oeste, havia a disputa de ouro. Por conta de conflitos pelo material, várias vidas foram tiradas nessa cidade. Por isso, essas almas que morreram em busca do ouro, que morreram em conflitos pelo ouro, acabaram ficando nessa cidade fantasma. Ela já é uma cidade fantasma, ainda mais com realmente fantasmas. Imagina como não deve ser horrível. Agora a gente vai falar do Rancho Sítio Skinwalker. Ele fica lá nos Estados Unidos e ele é um dos lugares mais assombrados de todos os tempos. Já teve Skinwalkers, pra quem não sabe, Skinwalker é aqueles bichos que vira, que é um tipo um demônio que vira um bicho, sei lá o que. Foram aliens, mortes de bichos, muita coisa acontecendo nesse lugar e é considerado o lugar mais assombrado do mundo. Eu vou fazer um vídeo mais específico e esse foi o vídeo sobre lugares assombrosos em todo mundo. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa o seu like. E é isso. Até mais. Esse é um especial de Halloween aqui no canal Low Easy e eu sou Low Easy apresentando pra vocês.